E o governo de São Paulo vai começar a vacinação contra a dengue na cidade de Botucatu neste domingo. A imunização será feita com a Butantan DV, que é a vacina 100% brasileira, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Ela protege contra os 4 sorotipos da doença, né? Então, essa cidade foi uma das escolhidas pelo Ministério da Saúde para um estudo de impacto da imunização. A gente vai entender melhor todos esses cenários e falar de outras vacinações importantes também, conversando agora com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Eliseus Paiva. Tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Thalita. Prazer falar com você e com os telespectadores da Band News. Bom, vamos começar falando justamente sobre a vacina contra a dengue tão esperada, tão aguardada, e São Paulo sendo escolhida, né, como esse foco, essa região para avaliar esses primeiros impactos, vamos dizer assim, a nível Brasil. Como é que vocês se prepararam para esse início de imunização? Olha, primeiro, Thalita, eu acho que o governador Tarcísio de Freitas, ele focou. Ano passado, não faltou esforços, tanto do vista econômico como de trabalho, para o Butantan colocar uma vacina a nível nacional. Eu acho que a grande novidade que nós temos em saúde pública, não só no Brasil, mas mundial, é a vacina da Butantan. Por que essa vacina do Butantan da dengue é importante? Que é uma vacina em dose única, com uma eficácia beirando os 80% para os 4 vírus, né? E quando nós vamos avaliar a imunidade individual das pessoas utilizando a vacina, casos graves, né? E que nós chamamos de agravos, né? Que antigamente chamava ali de dengue hemorrágica, cobertura de 100%. Né? Essa vacina disponibilizada agora, nós vamos aqui no mês de janeiro ceder para o Ministério da Saúde, está fazendo imunização a nível Brasil, 1.300.000 doses, até o primeiro semestre 3 milhões de doses e chegando até o final do ano com 30 milhões de doses. O que o governo federal, numa parceria com o Butantan e também com a Unesp, né? Universidade Pública Estadual, fazendo um teste em Botucatu. Qual que é esse teste? Nós sabemos todas, vacina foi testada em 16 mil pessoas, uma vacina sem contraindicação, mas nós conhecemos muito bem a imunidade individual. Agora a ideia é trabalhar com a imunidade coletiva. Aquilo que leigo a gente fala, olha, imunidade rebanho, nós queremos saber, né, a imunidade coletiva, quanto que nós precisamos, né, de cobertura vacinal numa população para evitar que o vírus circule. E é esse teste que nós vamos estar fazendo aqui em São Paulo, em Botucatu, esse sábado, dando aí o início dessa campanha. E a nível Brasil, São Paulo também é escolhida, secretário, pela entrada e saída, por ter esse sistema mais robusto de população, de sistema de saúde. A nível Brasil, por que São Paulo nessa lista principal de distribuição, desse início de distribuição? A ideia é fazer o teste de imunidade coletiva e nós tivemos uma experiência na época do Covid, em Botucatu, de uma rapidez, né, de imunização. A Unesp, junto com o município, eles calculam aí que no máximo, no prazo de uma semana, nós teríamos aí 90 mil doses sendo aplicadas no município de Botucatu e daí nós vamos testar a imunidade coletiva, que eu acredito que vai ser uma resposta muito favorável. E falando sobre outras vacinações importantes, a gente também tem campanha contra o sarampo, contra a febre amarela. Queria que a gente destacasse principalmente essa vacinação contra o sarampo, porque recentemente nós ouvimos o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, dizendo sobre essa modificação ou passagem de muitos turistas por São Paulo, né? Tivemos casos recentes, que foram casos importados, inclusive, né? De viagens feitas ao exterior. Queria que você trouxesse hoje o cenário do sarampo em São Paulo e também o alerta para essa vacinação. Olha, o que é importante, Thalita, a preocupação nossa, e nós já tínhamos alertado o Ministério da Saúde, falamos com o ministro, com a equipe de vigilância do Ministério da Saúde, nossa preocupação, nós tivemos 2 casos de sarampo no ano passado, 25, 2 casos de sarampo. Os 2 casos são importados, são pessoas de fora, que vieram contaminadas para o território do Estado de São Paulo e território nacional. Nossa preocupação é que agora, no mês de fevereiro, nós temos aí uma festa popular que recebemos aí pessoas de todo mundo, que é o Carnaval. Então, nós alertamos o seguinte, que o Estado de São Paulo, nós queríamos fazer essa vacinação,
e aí isso daí foi estendido ao nível Brasil. E qual que é o foco nosso? É proteger a nossa população. Aí nós temos uma notícia boa, Thalita. O Estado de São Paulo fez a lição de casa. Quando nós assumimos o governo, o governador Tarcísio preocupado com vacinação, nós tínhamos uma cobertura para sarampo em torno de 80 e poucos %. Nos preocupava. Ano passado, mês de novembro, último dia de novembro, fizemos uma cobertura para crianças, né? Primeira dose, 94,8% de cobertura vacinal. Quer dizer, São Paulo fez a lição de casa. Esse número é o melhor número que nós temos desde 2016. Né? E segunda dose em torno de 85%. O que é o nosso foco agora? Vacinar a população. Então, para quem está nos assistindo, mamãe que tem a criança, olha, primeira dose com 1 ano de vida. 1 ano de vida, primeira dose da tríplice viral. Tríplice viral é sarampo, rubéola e cachumba. Segunda dose, o reforço, com 15 meses. Aí é a tetraviral. Os mesmos 3 vírus, rubéola, cachumba, sarampo e também varicela. Isso, a criança está com cobertura para o resto da vida. Quem não vacinou acima de 5 anos, de 5 a 29, 2 doses também, com intervalo de 1 ano. Então, quem não se vacinou, vamos aproveitar agora. O Estado de São Paulo está fazendo 2 ações. Essa semana agora, nós fizemos ações de quê? Em metrô, locais de grande circulação para poder envolver a população. Próxima semana, já que é turismo, nós vamos principalmente para os agentes de turismo, para os motoristas de táxi, está imunizando. E dia 24, dia D, para todas as pessoas, a gente está levando essa sensibilização da vacina de sarampo. E aproveitando, Thalita, junto com o sarampo, nós estamos também chamando a atenção da população para a febre amarela. Por que febre amarela? No ano passado, nós tivemos 58 casos no estado de São Paulo. Mortalidade alta, 60%. O que é importante? Nenhum desses casos foi pego em zona urbana. Toda o que nós chamamos de febre amarela silvestre. São pessoas que entraram na zona da mata. Por que também esse foco agora? Nós sabemos, Thalita, que em feriados longos, as pessoas tendem a sair dos grandes centros para ir para um sítio, para ir para uma chácara, para fazer uma expedição no campo. Essas pessoas ficam mais vulneráveis. Então, nós estamos pedindo, vamos vacinar também com febre amarela. Cobertura de febre amarela no estado de São Paulo é em torno de 78%. E como é feito? Crianças também. Primeira dose com 9 anos, segunda dose com 4 anos. Quem não vacinou até os 5 anos de idade proposta da Organização Mundial de Saúde, que é feita também pelo Brasil, dose única. Secretário, e para a gente finalizar, a gente sabe que o Brasil tem esse selo de vacinação, As pessoas, elas entenderam que nós somos um país com credibilidade em vacina, por mais que por épocas a gente acabou transitando aí por notícias falsas em relação à credibilidade das vacinas. Mas São Paulo, no todo, a população tem se preocupado com essa imunização? Os níveis de vacinação, as metas de vacinação têm sido alcançadas em São Paulo? Ou ainda é necessário relembrar essa importância para que as pessoas procurem um posto de saúde mais próximo, façam essa imunização, sejam eles pais com crianças, ou adultos também que precisam completar esse esquema vacinal? Qual é a leitura que o senhor faz? Olha, Thalita, melhoramos muito, Thalita, de fácil a leitura, e quando nós já assumimos até o dia de hoje, nós melhoramos muito. Por exemplo, poliomielite nos preocupava muito. Nós não chegamos a 80% de cobertura vacinal de pólio. Hoje, pólio, nós estamos com mais de 95%. Sarampo não é diferente, primeira dose com 94,8%. Mas isso não é para a gente ficar tranquilo e falar, olha, estamos com cobertura. Não, eu acho que a ideia é sempre ultrapassar 95%. Por que essa meta 95%? Com 95% que a gente mantém isso estável, é o número que nós precisamos para poder erradicar essas doenças do nosso território. Portanto, é sempre o alerta para a mãe, sempre o alerta para cada um de nós, essa responsabilidade. A grande arma que a gente tem em saúde pública para evitar as doenças, justamente o que é? É vacinação. Portanto, o recado para quem está nos assistindo, quem não tem cobertura vacinal ainda para alguma doença, vá ao posto de saúde, leve a sua carteirinha, se tiver dúvida, discuta com o profissional de saúde local,
para poder fazer a melhor orientação e poder ter uma vida saudável. Perfeito, secretário. Muito obrigada, viu, pela tua participação. Fica aqui o alerta, a gente também fazendo esse papel, né, de mostrar para a população que a vacinação e a imunização é primordial para, enfim, sanar problemas futuros. Excelente fim de semana, secretário. Obrigado, Thalita. Eu que agradeço. O papel de vocês da imprensa para poder conscientizar a nossa população foi fundamental. Então, a minha gratidão a vocês e a quem está nos assistindo também. Um ótimo final de semana. Até a próxima.